De volta para o segundo tempo desse bate-papo bacana com o Minoru da ginástica, agora da calistenia. Olha as novidades bacanas que ele está nos apresentando aqui. Obrigado, Black Sistema de Segurança. Cascata Supermercado por proporcionar esse espaço aqui para gente. Nós terminamos o primeiro tempo. O Minoru estava falando do funcionamento da calistenia. E agora no bate-papo, no intervalo, ele nos passou informações muito interessantes que ele vai trazer agora. Do desenvolvimento, do alcance. Fica à vontade. Hoje o C3, né, e na verdade o mês passado a gente comemorou uma meta que a gente tinha desde o início, que era tentarmos chegar em torno dos 300 alunos, né, e essa meta foi batida no mês passado, depois de 3 anos abertos, né, então a gente tinha como meta os 300 alunos, né, Mas para 3 anos e era uma meta assim, parecia que era impossível, difícil de alcançar, exatamente por ser uma modalidade o qual não existe aqui na região, a calistenia. A ginástica sim, mas né, como eu disse, a ginástica a gente tem outros lugares que também proporcionam, né, com uma estrutura calistenia com exclusividade muito maior do que a nossa, né, que é a Univates e o próprio SEAT. Então a gente já sabia que ia ter um público na ginástica, até pelo meu histórico na ginástica, mas a calistenia era algo que a gente ainda tinha essa curiosidade, dúvida, né, no processo todo, e, enfim, então esse mês que passou, a gente conseguiu não só atingir a nossa meta, que era dos 300 alunos, como hoje a gente está trabalhando na casa dos 350 alunos ativos mensais, né? E realmente grande parte desses alunos, eles são da calistenia, né? E era aquela curiosidade que eu estava comentando no intervalo, né? A calistenia, por ter um público adulto principalmente, né, e por ter aqueles horários, como eu disse, horários mais livres, e que a pessoa faz a escolha e faz o seu check-in no aplicativo, né, a ginástica, pelo contrário, ele tem os horários restritos e dias e horários fixos, né. E como a nossa grande maioria do público que frequenta a ginástica são crianças, além de a gente, né, ter os dias e horários fixos, a gente também tem uma dificuldade do deslocamento das crianças para conseguir chegar, né? Então, não adianta só a criança querer, os pais precisam estar disponíveis para levar as crianças nesses horários. Então, eu acho que essa mescla, né, da calistenia, ter essa possibilidade de horários mais livres para você escolher, né, ele acabou ocasionando esse sucesso também da calistenia, né, não só pela qualidade que a gente emprega ali dentro, né, como a gente disse anterior ao intervalo, né, de pessoas recomendando o nosso espaço, né, então a gente está vendo que a qualidade do serviço está sendo muito bem executado, mas a ginástica também tem essa grande qualidade, né? Eu ia mesmo dizer, a ginástica também, né? Isso, por isso dos nossos grandes resultados que a gente teve esse ano, né? E claro, né, novamente, a calistenia, pelo público maior ser adulto, ele tem essa... hoje eu vou de noite, hoje eu vou de manhã, então ele sempre está com possibilidade de ir. Já a ginástica, ele não pode optar, né? Se ele tem um dia horário fixo, ele não pode optar, mas agora eu estou ocupado, eu vou em outro horário. Eu não consigo, então a criança acaba perdendo horário, os pais acabam também perdendo os dias, às vezes os pais mudam o compromisso e acabam pegando exatamente no horário, né? Mas mesmo assim, hoje a gente está trabalhando ali na casa de uns 130 alunos na ginástica, né? Então, a partir de quanto? 3 anos? A partir dos 3 anos. 3 anos. O que é uma criança de 3 anos? Qual é o início? Qual é a iniciação? A gente trabalha com essas crianças todas as questões espaciais, né? Então, o que é em cima, o que é embaixo, o que é frente, o que é atrás, né? O que é dentro, o que é fora, lateralidades, direito e esquerdo, né? Giros de piruetas, então o que é um giro para a esquerda, o que é um giro para a direita, então o fato de se pendurar, né? O fato de se balançar, rolar, trepar, correr, então todas essas habilidades, né? E eles conseguem fazer com 3 aninhos? Claro que sim. Que bacana. Ficam pendurados, né? Então é muito
muito interessante, por quê? Porque as crianças, quando elas entram na escola, né, a partir dos 6 anos, que é no primeiro ano, eles já entram com uma habilidade corporal na educação física muito grande, né? Então, eles já sabem realmente correr, já sabem se pendurar, já sabem rolar, né? Então, é muito interessante possibilitar para as crianças, né, esse tipo de vivência. É o que a gente vê cada vez menos, né? Quantas crianças a gente vê pendurada em árvore? Quase nenhuma. Correndo na rua, quase nenhuma. Andando de bicicleta, muito pouco ainda. E essa idade, ou tu estando lá um ano com eles, tu já consegue dizer, ó, esse pode ser atleta. Existem alguns indicativos, mas o indicativo ele não quer dizer muita coisa, né? Porque no futebol, por exemplo, às vezes o menino não é muito bom e ele vai continuar não sendo muito bom. Né? Há raras exceções que conseguem. E lá não é assim, então. Na verdade, assim, não que não seja assim, né? Quando eu digo que não tem indicativos, é porque a ginástica a gente percebe crianças que são talentosas, mas para chegar no alto rendimento, mesmo uma pessoa sendo talentosa, ela também não consegue alcançar, né? Quantos meninos próximos do Neymar jogam, talvez até mais do que ele, não tiveram a oportunidade que o Neymar teve, né? Isso é um dos exemplos que eu digo, que nem sempre é como tem que ser. Quantos talentos estão escondidos aqui na região que não têm acesso à prática da ginástica, né? E o contrário também, quantos têm acesso à ginástica, mas acabam também não aproveitando. E esse é um outro lado, né? Porque é um lado mais difícil hoje que a gente enfrenta, que não é só o lado da deficiência motora e física, que as crianças realmente, infelizmente, elas estão vindo com menos habilidades corporais. Mas tem um outro lado que é o psicológico, né? Então, hoje a parte psicológica, porque assim, infelizmente no esporte, ele tem a pessoa que ganha e ela tem a pessoa que perde. Em todas. E ponto final. Eu não tenho no esporte de rendimento o campeão olímpico e o outro que foi na Olimpíada com ele fala, mas tudo bem, eu vou te dar uma medalha de participação porque aqui é um lugar de inclusão e, enfim, respeito a questões de inclusão, acho que sim, são importantes, mas para o alto rendimento, tu vai lá para ganhar. Você precisa ter frustração. Então, cada vez menos a gente tem pais tolerantes a esse processo. Então, a gente vê crianças com talento, com possibilidade, mas chegou chorando um dia em casa e o pai fala, mas o meu filho não pode mais ir. E a gente não tem autonomia, autonomia pela família, então a gente simplesmente vê a criança saindo do esporte, né? E não por talvez vontade dela, mas pela essa geração e de como estão se tornando as questões mais sociais. Então, enfim, eu não quero adentrar para uma questão muito polêmica, mas de fato cada vez mais temos menos atletas talentosos no esporte, né? E não é só devido à falta das questões físicas, mas pelas questões sociais que a gente está vivendo, né? Então, hoje a grande maioria é inclusão. Perfeito, nós temos que ter, mas quando se fala de esporte de rendimento, onde sim tem o vencedor e tem o perdedor, lá essas pessoas que estão querendo entrar neste meio, elas vão sofrer muitas e muitas frustrações na vida, até chegar no alto rendimento. Porque essas frustrações, se ela já tem na primeira frustração do esporte, ela desistir, é muito perigoso que ela faça isso depois na vida, né? No estudo, no emprego, na hora de escolher, isso está mais difícil de lidar, então, hoje em dia. Com certeza, e o maior exemplo que eu dou assim, existem crianças que estão ali na fase dos adolescentes, 15, 16 anos, já estão falando assim, eu preciso sair porque eu preciso estudar, né? Eu acabo não entrando muito nesse assunto, mas eu volto aqui para dar o exemplo do próprio Igor Ouriques, né? O que foi meu atleta durante muitos anos e quase foi reserva da seleção olímpica da ginástica de trampolim. O Igor Ouriques era um aluno, né, exemplar, promissor, onde ele foi um atleta extremamente habilidoso e promissor, e no final da carreira dele, né, eu digo final da carreira porque ele optou na vida dele em seguir aos estudos, mas o exemplo que eu dou é exatamente o seguinte:
ele terminou o terceiro ano do ensino médio, tá? Treinando comigo, foi o ano que ele mais ganhou, ele ficou em terceiro lugar na principal competição do ano, enfim, sendo reserva da seleção, né? Ele terminou esse terceiro ano e foi para o seu primeiro ano de cursinho, porque ele tentava medicina, né? Nesse terceiro ano ele já passava em todos os cursos de qualquer lugar do Brasil, menos em medicina, pelo Enem. E nesse segundo ano, então, quer dizer, nesse primeiro ano de cursinho que ele fez, ele começou a treinar comigo 2 vezes por semana, 2 períodos por dia comigo, manhã e noite. E nesse mesmo ano, então, foi onde ele obteve seus melhores resultados, quando ele treinou 2 vezes por dia comigo. E no final do ano, né, onde ele estava tentando através do Enem, ele nesse primeiro ano, mesmo treinando 2 turnos comigo, manhã e noite, ele simplesmente passou na Universidade Federal de Porto Alegre, na medicina, que é a federal mais concorrida do estado do Rio Grande do Sul, em 24º lugar. Né? Então, assim, são muitas desculpas, né? Ai, que meu filho não pode, porque ele precisa estudar. Pois se há uma organização em casa, né? Se há um apoio dos pais, incondicional, no caso do Igor, sim, ocorreu o apoio dos pais direto com ele. Se há a preocupação do próprio atleta, né, com a sua rotina aí, que o que fez, acredito eu, ele ter essa rotina foi a parte esportiva, né, onde agora eu acabei, agora eu vou para casa, agora eu estudo, né, literalmente senta a bunda na cadeira e vai estudar. Fazer uma rotina, né, que ele pudesse Isso, fazer as duas coisas. Isso, então assim, é o exemplo que eu dou. Então, muitas pessoas, né, mas agora eu estou indo pro meu terceiro ano, eu vou parar de fazer ginástica. Poxa, não precisa parar, desde que você consiga organizar o seu tempo, né, tudo é possível. Então, novamente, eu volto e falo, né? É muito importante os pais tomarem esse cuidado, né? Em poder direcionar os seus filhos, né? E apoiá-los, mesmo que na dificuldade. Eu sei que dói muito no peito e no coração. Eu sou pai também, tenho 2 filhos. Mas conseguir apoiar essa parte, o qual ele se fragiliza. E quando eu falo apoiar, fazê-lo enfrentar o problema e não sentir na primeira o problema dificuldade, por ele, né? Muitas vezes os pais querem sentir o problema pela criança e quem tem que sentir é a própria criança, senão você não amadurece, né? E na vida selvagem é assim, né? Os bebês animais nascem, eles são colocados à prova, né? Infelizmente, muitos vão a óbito, claro, mas isso no reino animal. Mas, enfim, voltando a nós, né, que pensamos, enfim, eu acho que o fato da criança sofrer, às vezes, algumas frustrações, a torna mais forte para conseguir enfrentar os problemas que são reais. Porque a vida é real, né? Exato, a vida é real. A vida é real, né, na verdade, na nossa vida, a gente mais resolve problemas do que desfruta das situações em si. Né? Então, cada vez mais, todo dia a gente está resolvendo o problema. Então, as crianças que são preparadas a conseguir sofrer o problema e não ficar lamentando, mas aconteceu um problema, agora eu procuro a solução do processo, provavelmente vão ter mais sucesso na vida. Isso é muito importante, muito, e cada vez mais, né? Que as dificuldades se apresentam cada vez mais com novos elementos. Ah, sim. Por exemplo, hoje em dia a gente luta contra o celular. Esse é um outro caminho que pode levar as crianças, né? Vamos à ginástica de trampolim, que agora tem esse outro lado maravilhoso aí que nós ficamos sabendo hoje. Eu falei, você tem exclusividade com calistenia aqui na região? Na verdade, a calistenia ela é um método de treino, assim como a ginástica, né? Não existe nenhum órgão maior que te possibilita praticar isso. Então, se hoje aparecer uma academia e quiser colocar calistenia, pode colocar. A diferença é que o método de como se utiliza isso, ele é particular e vem do conhecimento específico de cada local, né? Por isso que a gente, então, está possibilitando dentro do C3 essa prática de calistenia. Mas existem outros lugares aqui na região que praticam. Então, na Praça da Leal é um local onde as pessoas praticam calistenia. Não igual a gente, não com o mesmo método, não com o conhecimento científico que a gente, né, tem, mas se faz lá calistenia. Minoru, a ginástica em si, da competição, vai ficar para o nosso terceiro espaço. Em 10 segundos,
O WhatsApp, 10 segundos, 8. O WhatsApp. Claro, a gente tá falando... Eu vou passar o meu WhatsApp, porque é o lugar onde eu tenho mais acesso, né? Sim. Do C3, eu não me recordo agora, mas o meu é 519-8158-7291. Já voltamos.